Fala galerinha, professor Gessildo Júnior de Geografia nas áreas. Eu espero que todos estejam bem, se cuidando. Atividade de Geografia de hoje, vamos estudar algo que já vimos nos conteúdos programáticos do sexto ano. As formações vegetais brasileiras. Então essa atividade é para ser mole, porém dúvidas faz parte do aprendizado. Dúvidas, sempre falar com o professor Gessildo Júnior no privado. Isso vale também como participação, ok, gente? Não é para ter vergonha. Vamos visualizar a atividade, vou fazer um breve comentário. Nome completo. Pessoal do sétimo ano, ainda tem alunos botando só o primeiro nome. Tem que ser nome e sobrenome. O professor está só preenchendo aqui como nível de visualização. Turma e turno. Mesmo porque se vocês não preencherem esse campo, o programa volta até esse campo para vocês preencherem, porque são campos obrigatórios, ok? Após o preenchimento, vocês vão fazer a leitura com atenção desse texto. Sim, tem que fazer a leitura. As formações vegetais brasileiras. A vegetação é de acordo principalmente com o quê? Com clima, as formas de relevo, a localização das zonas térmicas. O Brasil é localizado na zona tropical, a maior parte do território brasileiro, né? Que é próxima à linha do Equador. Região sul, região subtropical, com climas mais ameno, porém o verão super quente, e invernos mais frios, ok? Vocês vão ler o título do mapa, observar a legenda e o mapa. A legenda diz o quê? As formações vegetais brasileiras. Em verde claro, professor é um pouco daltônico, se errar a cor não tem problema, dá para vocês entenderem. Tá a floresta amazônica, que se localiza no norte da região brasileira e um pouco no centro-oeste e pega um pouco no nordeste também, ok? A Mata Atlântica, que é a mata aqui na parte litorânea do nordeste até o sul, porém é a vegetação mais devastada. Tem uma pouca porcentagem da sua vegetação original. A Mata das Araucárias em Rosazinha, que pega Paraná, Santa Catarina e o norte do Rio Grande do Sul. A Caatinga do nosso Nordeste predomina na boa parte do nosso estado do Ceará, principalmente no interior. Pantanal, pega aqui Mato Grosso do Sul. Formações litorâneas, que pega toda a faixa litorânea, praticamente a maioria da parte litorânea no Brasil, inclusive aqui no Ceará, em Fortaleza. Campos em amarelo, tem um pouco aqui no Sudeste, Sul, Centro-Oeste, e Mata dos Cocais ao norte, vizinho à floresta amazônica. A transição da floresta amazônica é a faixa litorânea com a caatinga. Então, essa interpretação do mapa, vimos muito cartografia no sexto ano. Então, é mais uma atividade de fixação, né? Questão número 1. Com base no mapa acima, identifique as coberturas vegetais que ocupavam originalmente a unidade federativa em que você mora. Essa é a vegetação original do Brasil. Por isso que o professor falou sobre a Mata Atlântica, ó. Na vegetação original do Brasil, há séculos atrás, começava do Nordeste e ia até o Sul, e hoje já foi muito devastado. Esse mapa é da formação original, antes dos desmatamentos, da devastação, que ocorreram com a chegada dos colonizadores no Brasil. E na unidade federativa que moramos, o professor falou. Está em cor terra, quase laranjinha. Formação. Aqui vocês vão fazer a leitura das vegetações brasileiras sobre a floresta amazônica e suas características, matas de araucárias, Pantanal, Mata dos Cocais, campos.
E aí pronto, cite o nome de 5 formações vegetais existentes no território brasileiro. O professor já falou várias, inúmeras, inclusive agora. Aí, nesse texto, você vai fazer a leitura de preservação das florestas. A partir daí, o poder público instituiu a unidade de conservação para preservar a natureza ou de como proteção integral, totalmente, né, para ficar livre de ocupações humanas ou de ocupação de usos sustentáveis, mesclando o desenvolvimento sustentável no espaço geográfico e espaço natural em harmonia, ok? Aí vocês vão observar um mapa, sempre o título, vegetação e cobertura atual do Brasil. Aí podemos ver a floresta amazônica, né, a vegetação brasileira nos tempos de hoje, como é que está. A Mata Atlântica tem bem pouquinho, ó, só uns resquícios. Ó, aqui no Nordeste, um pouquinho no Sudeste, né, foi praticamente destruída a Mata Atlântica. A Mata de Araucárias, no Paraná, Santa Catarina e norte do Rio Grande do Sul. Formação litorânea, que ainda tem a vegetação litorânea aqui em Fortaleza. Campos, né, áreas alteradas, toda essa área em vermelho foram alteradas e continuam em alteração. Alteração como? Em desmatamento, modificação, ok? E está se interiorizando principalmente para a floresta amazônica, por conta principalmente das atividades econômicas. Da agricultura familiar, da agricultura para o comércio exterior, dessas atividades econômicas, principalmente do setor primário, que é a agricultura e pecuária, ok? Terceira questão, quais as regiões estão concentradas as formações vegetais mais alteradas no território brasileiro? Você só vê as regiões em cor vermelha, principalmente o que? Sudeste, Nordeste e começando ao Norte, mas principalmente o Sudeste, né? Quarta questão. Qual a principal causa da intensa transformação que vem ocorrendo na vegetação naturais brasileira ao longo dos últimos séculos? O professor falou uma das causas e também tem no texto. Então, leia com atenção. Combatendo a destruição das formações vegetais no Brasil. Então, como o professor falou, né, a Lei 9.985, de 18 de julho de 2000, o poder público constitui o Sistema Nacional de Conservação da Natureza, que é o SENUC. As unidades de conservação dividem-se em 2 grupos, que é a Unidade de Conservação de Proteção Integral, né? Só apenas pode ser usado de forma indireta os recursos naturais, ou seja, aquele que não envolve o consumo, coleta ou danos aos recursos naturais, ok? Um dos exemplos indiretos dos recursos naturais são recreações em contato com a natureza, turismo ecológico, educação ambiental, pesquisa científica, entre outros, mas não pode nenhuma especulação imobiliária. O que é especulação imobiliária? Construção civis na área de conservação, de proteção integral. De uso sustentável, que pode haver a ocupação humana, porém uso sustentável sem fazer o desequilíbrio da fauna, da flora, né? Ou prejudicar os animais silvestres, né? A sua sobrevivência no local, no seu habitat. Porém, pode fazer algumas construções, né? Visam conciliar, como tem no texto, a conservação da natureza com o uso sustentável dos recursos naturais. Nesses grupos, atividades que envolvem a coleta, o uso de recursos naturais são permitidas, mas desde que a prática de forma que a perenidade, o que é a perenidade? Que não esgote os recursos naturais das áreas. Sempre deixe os recursos naturais de forma ok. Não coloque em risco os recursos naturais, ok? Geralmente são áreas que têm os recursos naturais renováveis e o processo ecológico esteja assegurado pelo poder público, né?
Essas categorias de usos sustentáveis estão dentro delas a floresta nacional, a reserva de fauna, a reserva de desenvolvimento sustentável, reservas extrativistas, né, para extrair os recursos naturais. Também tem a área de proteção ambiental, que está dentro do uso sustentável, na unidade de conservação de uso sustentável e reserva particular de patrimônio natural. Assistam um vídeo explicativo que falam exatamente sobre esse assunto. Porém, dúvidas, vocês podem procurar o professor Gessildo Júnior no privado. Dúvidas faz parte do aprendizado. Atividade flexibilizada, observe o mapa a seguir as principais unidades de conservação no Brasil. Aí vocês vão ver as florestas nacionais, parques nacionais, só ver a legenda, o título do mapa, identificar a legenda, que são os símbolos, umas cores no mapa. De acordo com o mapa, na unidade federativa onde você mora, localizar o Ceará, quais as unidades de conservação existem? Eu já identifico aqui uma floresta nacional, nesse verde aqui. Tem um laranjinha, tem o roxo, enfim, vocês vão identificar. Aqui vocês vão ler esses dois textos, A e B, né, e identificar. Identifique quais as formações vegetais naturais do Brasil os textos acima se referem. O texto A, o mato é baixo e relativamente descontínuo, com pinhais altos, esguios e imponentes, um tanto exóticos e homogêneos, uma das mais lindas paisagens do território brasileiro. Os pinhais lembram o quê? Vamos voltar aqui. Vamos voltar aqui para as vegetações. Os pinhais são o quê? As matas de araucárias, localizadas na região sul. Agora vocês vão resolver o item B. Constituída por árvores e arbustos normalmente espinhentos que perdem suas folhas no decorrer da longa estação seca. O clima semiárido é o nosso clima, que predomina no estado do Ceará, e o solo pouco profundo ensejaram o desenvolvimento de vegetais com folhas pequenas e raízes longas, que lembram um cacto. Mole, ok? Aí vocês respondem. E é isso, galerinha. Até nosso próximo encontro. Dúvidas, procurar o professor Gessildo Júnior no privado. Ao final, clique em enviar. Vou colocar um okzinho, um ok, para visualização e vocês já sabem, já estão familiarizados. Outra coisa, gente, o professor tá digitando ok, porém não é para fazer de qualquer jeito, não. O professor corrige. Então, o aluno que envia por enviar, o professor não registra. Ok? Tem que se dedicar. A força, o foco e a fé. E dúvidas, falar com o professor. Tá bom? Agora, enviar. Registra sua atividade e sua frequência. Um grande abraço. Até nosso próximo encontro.